Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa 13ª aula do CAUNI, que vai continuar os estudos sobre biotecnologia. Essa aula vai tratar de heterose ou vigor do híbrido, do genoma, projeto Genoma Humano, a utilização da biotecnologia no nosso dia a dia. Essa aula foi elaborada pela equipe de Biologia do 3º ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei apresentando para vocês hoje. Esses assuntos não vão se esgotar aqui, então lá no bloco de reforço, dentro de Biologia 3º ano, há um título, Biotecnologia, onde tem filmetes de 7, 5 minutos que vão complementar este assunto. Esse slide eu já falei com vocês, então como que eu posso modificar um organismo? Eu tenho a maneira tradicional, que é a maneira onde eu vou identificar características de interesse e vou realizar cruzamentos aonde eu busco expressar essas características de interesse. Então, aqui no caso, a minha planta doadora tem uma característica que eu desejo. Então, eu vou pegar uma variedade comercial e vou cruzar buscando que essa característica de interesse seja adicionada ao material genético, por meio de cruzamentos. Só que quando isso acontece, ok, a minha característica desejada pode vir, mas vem junto outras características que às vezes eu não pretendo que sejam transferidas. Mas eu não controlo isso, porque isso é feito via cruzamento, então eu não tenho como controlar que genes estarão naquele meu híbrido formado. Quando eu faço, então, utilizando biotecnologia, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui a minha planta doadora, vou pegar o material genético que me interessa, retiro apenas este gene, apenas essa característica que me interessa e adiciono na minha variedade comercial. Então, no fim do processo, de fato, eu tenho a minha variedade comercial com a característica de interesse que foi transplantada para cá. Agora, obviamente, quando eu utilizo essas técnicas, eu tenho um processo mais caro do que fazer cruzamentos. Fazer cruzamentos, eu posso cruzar mesmo em pequenas propriedades, onde talvez o indivíduo não tenha tanto recurso para investir em biotecnologia. Quanto à reprodução, eu posso classificar as espécies de duas formas. Então, as espécies serão autógamas, gamas, sexo auto próprio, então são espécies que fazem autofecundação. Quando é que eu considero que uma espécie faz autofecundação? Se eu tiver 5% ou menos de indivíduos que fazem a fecundação cruzada. Então, significa que 95% faz autofecundação. Pensando aqui comercialmente, as espécies que fazem autofecundação são vegetais. É lógico que existem animais que fazem autofecundação. Então, por exemplo, muitos plateumintos, muitos moluscos, né, fazem autofecundação. Mas para espécies que são economicamente importantes, o grosso dessas que fazem autofecundação estão no grupo dos vegetais. Quando é que eu considero essa autofecundação? Quando eu vejo a frequência de heterozigotos, no caso aqui azão-azinho, muito baixa, próxima a zero. Eu já vou explicar para vocês por que eu tenho uma tendência a ter baixíssima quantidade, baixíssima frequência de heterozigotos em populações que são autógamas. Eu espero que a cada geração, cada vez que ocorre a autofecundação, eu tenha uma proporção de heterozigotos reduzidas pela metade. Eu vou explicar isso já já, tá? Quando eu vou fazer melhoramento genético, eu quero ter certeza que eu vá ter muitos indivíduos homozigotos, tá? Ao contrário daqui, eu faço então essa autofecundação, porque eu vou tendo sempre genes com a mesma cópia nos indivíduos. As espécies que não são autógamas, ou seja, que não praticam autofecundação, são as alógamas. Essas alógamas, então, fazem cruzamento. Quando é que eu espero que uma espécie seja alógama? Quando mais que 95% de fecundação cruzada. Então, eu tenho 95% ou mais de fecundação cruzada. Então, veja, apenas 5% ou menos vai fazer a autofecundação. Nesse caso, eu tenho a troca de genes entre indivíduos da mesma população. Vejam, nas autógamas, eu vou ter o genótipo, o conjunto gênico inteiro, passando de um indivíduo para o outro. Aqui, eu tenho genes, então eu tenho troca de genes. Se eu tenho troca de material genético, eu gero uma diversidade de indivíduos aqui. Então, todos os indivíduos compartilham
um conjunto gênico, vejam. Não compartilham o mesmo genótipo, mas um conjunto de genes. Se eu tenho indivíduos que fazem reprodução cruzada, uma vez com um, outra vez com outro, eu vou tendo uma variabilidade grande genética dentro da população. Endogamia. Endo, interno, gamos, sexo. Vamos ver aqui um exemplo para a gente entender a questão da endogamia. Vamos imaginar aqui uma onça. Essa onça, macho. Uma onça macho precisa caminhar muito para ter um território para ela poder se alimentar, se reproduzir, se esconder de predadores, principalmente se esconder do homem, né? Que no caso é o pior predador. Essa onça, se ela for muito bem nessa maneira dela sobreviver, ela vai chamar a atenção das fêmeas. Então, fêmeas vão tentar acasalar com esse macho. Isso vai fazer que esse macho pode ter num cruzamento o nascimento de um macho, e em outro cruzamento com uma outra fêmea, nascimento de uma fêmea. Esses seres aqui, então, eles são irmãos. Eles compartilham metade do material genético dessa onça macho aqui, que fertilizou duas fêmeas diferentes e deu origem a essas duas criaturas aqui. Eles se encontrando na natureza, diferente de seres humanos, animais não têm esse reconhecimento de irmão, não interessa para eles. Então, esses dois podem acasalar e aí eu vou ter uma prole. O que acontece? Essa prole veio a partir de um cruzamento consanguíneo, né? Indivíduos parentes próximos, que compartilham metade do material genético. Então, eu espero que esses indivíduos tenham muitos genes compartilhados. Eles vão ter um material genético muito próximo do outro, visto que metade do material genético paterno e metade do material genético materno vieram do mesmo avô, pode-se dizer assim. Nessa foto das oncinhas, eu não botei essa preta aqui por um acaso, não. Eu procurei uma foto que tinha uma onça preta. Essa onça preta aqui, na natureza, é muito difícil de ser encontrada, tá? Muito difícil. Mas no zoológico a gente vê isso aqui com grande facilidade. E se vocês repararem bem, quando o sol bate no pelo dessa onça preta, a gente vê manchas. Então essa onça aqui nada mais é do que uma onça pintada que está mais pigmentada. Minha pergunta é, por que no zoológico nós vemos esse indivíduo negro em grande quantidade e na natureza não? Porque dentro de uma jaula do zoológico, os indivíduos acabam cruzando apenas entre si. Então, um alto número de casamentos consanguíneos. Isso vai gerar o quê? Que genes recessivos consigam se expressar em maior facilidade. Então, algumas características são mais visíveis aonde eu tenho a endogamia, ou seja, o cruzamento de indivíduos próximos, tá? Quando eu tenho endogamia, eu tenho um grau de parentesco, eu tenho uma fração de genes compartilhados. Eu posso ter indivíduos mais aparentados, indivíduos menos aparentados. No caso aqui, eles compartilham metade do seu material genético, mas eu poderia ter compartilhando um quarto, compartilhando um oitavo, dependendo do grau de parentesco entre os indivíduos. A união de indivíduos mais aparentados do que a média da população. Então, vejam, na natureza, indivíduos soltos, eu pretendo que indivíduos menos aparentados se encontrem e se cruzem. Mas, quando eu tenho um local fechado, no caso, se a gente for pensar ecologicamente, eu tenho uma fragmentação de hábitat, né? Eu tenho reservas ecológicas espalhadas com menos áreas para essas onças andarem. Então, eu tenho poucos indivíduos ocupando cada reserva. Poucos indivíduos, eles acabam cruzando apenas entre si e aumentando o grau de endogamia. Isso acaba levando um declínio na produtividade, que é o chamado de depressão endogâmica. Professora, por que esse declínio na produtividade? Produtividade a gente usa mais quando eu estou falando de espécies comerciais. Aqui na onça, a gente não está pensando em produtividade. Mas é um termo que pode ser usado se eu pensar na fertilidade e na viabilidade dos filhotes. Por quê? Porque se eu tenho indivíduos muito próximos cruzando entre si, aumenta a homozigose. Aumentando a homozigose, vai aumentar a semelhança fenotípica. Vejam, se eles têm muito material genético compartilhado, eles vão ser muito semelhantes fenotipicamente. E vai aumentar a frequência de genes deletérios. Prestem atenção. Todos nós temos genes problemáticos no nosso organismo. Por que existe um pequeno número de crianças com problemas nascendo? Porque nós, de
normalmente casamos com pessoas que são de famílias longe da nossa, que não tem nenhum grau de parentesco. Então, os genes deletérios de uma mulher provavelmente não são os mesmos do marido. Então, a criança carregará os seus genes deletérios, mas ela não apresentará nenhuma característica, visto que esses genes normalmente são recessivos. A partir do momento que eu começo a ter cruzamento de primo com prima e assim sucessivamente, aumenta o risco do aparecimento desses genes deletérios, tá? Doenças raras, mesma coisa. Eu tenho doenças raras que raramente aparecem porque as pessoas normalmente se casam com pessoas que são de famílias diferentes. Vamos colocar isso em animais. Se eu tenho na mesma reserva indivíduos que estão apenas cruzando entre si, eu tenho uma chance altíssima de nascerem filhotes com problema que não terão viabilidade. Se eu estou numa fazenda e eu tenho poucas cabeças de gado, elas cruzando apenas entre si, eu tenho uma diminuição da produtividade, um aumento de homozigose, doenças raras, genes deletérios. O tamanho da área de residência é aquilo que eu falei, né? Se eu tiver numa fazenda com um cercado e as cabeças de gado todas ali, elas vão cruzar apenas entre si. Se eu tiver uma reserva ecológica sem corredores ecológicos, uma área pequena, os animais vão acabar cruzando apenas entre si. Em geral, o grau de parentesco, ele obedece a essa formulinha aqui, tá? Então, meio sobre N. E N é o número de gerações entre os indivíduos. Então, veja aqui. Vamos esquecer essa fêmea aqui, olhar só este macho, para os filhotes. Este aqui, o material genético dele é inteiro, ele tem tudo. Ele transmite metade para o filhote dele. E esse filhote vai transmitir metade para esse. Ou seja, se eu for olhar esses filhotes em relação ao avô, eles terão 1/4 do material genético do avô. Quando eu tenho endogamia, eles têm meio de novo, porque este aqui tem meio e esta tem meio. E aí eu volto aqui ao meio. Observem aqui, tá? Eu tenho uma população que faz autofecundação e aí eu vou ter o cruzamento de 2 indivíduos heterozigotos. No primeiro ciclo, olha aqui aquele grupo, aquele númerozinho de Mendel, né? 1/2/1. Então, 1 homozigoto dominante para 2 heterozigotos para 1 homozigoto recessivo. Vou deixar essas espécies fazerem autofecundação. Então, nesse meu segundo ciclo, eu tinha 50% de heterozigotos, tá? Quando eles fazem autofecundação, o que eu tenho que lembrar? Esse azão-azão, ele vai fazer autofecundação e vai gerar só azão-azão. Esse azinho-azinho vai fazer autofecundação e vai gerar só azinho-azinho. E esse azão-azinho, que era metade da população, vai fazer a autofecundação e vai gerar de novo 1/2/1. Então, vejam, aqui eu já vou ter 1/4 de heterozigotos. Se eu deixar essa população fazer de novo a autofecundação, de novo, azão vai se autofecundar, tanto aqueles do início como os que foram gerados aqui, tá? Azinho vai se autofecundar, tanto aqueles do início quanto os que foram gerados aqui. E esse 1/4 de azão, heterozigoto, que vai, de novo, formar 1/2/1. Então, vejam, aqui eu tinha 50% da população, 1/4, 1/8, 1/16, ou seja, vai ficando ridícula na minha população a quantidade de heterozigotos. A quantidade de homozigotos dominantes cresce, a quantidade de homozigotos recessivos cresce. Heterose. A heterose eu posso pensar no oposto da minha endogamia. Então, se a minha endogamia eu gero indivíduos homozigotos, na heterose eu pretendo gerar heterozigotos. Por quê? Essa heterose ela também é chamada de vigor do híbrido. Foi visto que os heterozigotos eles podem expressar uma característica fenotípica diferente daquela dos seus antecessores. E eu espero, sempre que eu crio a heterozigose, eu penso em superioridade. Superioridade da F1 em relação à média dos genitores e superioridade da F1 em relação aos genitores individualmente. Tá? Então, ele é um fenômeno oposto à degradação da endogamia. Se eu tenho muitos indivíduos homozigotos que me dão uma certa característica e eu cruzo eles entre si, eu espero que essa heterozigose me dê características que são desejáveis em cada par de genes. Ora, se um era homozigoto recessivo, eu cruzei com um homozigoto dominante, a característica dominante se expressa. E eu espero que essa heterozigose dominante seja superior à homozigose recessiva. Tá? Se eu uso raças para fazer este cruzamento, quanto mais distante a raça, mais efetiva será a heterozigose. Turma, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que são raças.
raças, eu começo a ter cruzamentos entre indivíduos e vou forçando o surgimento de características por seleção sexual, por distanciamento de cruzamentos, e aí eu vou gerando indivíduos muito homozigotos. Seria uma utilização da endogamia. Quando eu começo a cruzar raças diferentes, eu vou ter uma heterose. Então, provavelmente vocês já viram esses cachorrinhos pug, que tem esse nariz curtinho, e vocês sabem que esse animal tem problema de regulação térmica, tem problema de respiração, provavelmente porque eu cruzei, formando uma endogamia daquele jeito. Quando você pensa o vira-lata é extremamente resistente. O vira-lata tem o focinho mais longo, o vira-lata se adapta a pouco alimento, a muito sol, a pouco sol, porque ele vem de uma heterose. Tá? E essa restauração do vigor eu pretendo obter cruzando indivíduos endogâmicos para diferentes locos gênicos. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma linhagem parental aqui, homozigota, uma outra linhagem parental aqui, homozigota, e aí eu tenho meu híbrido. Veja, o meu híbrido vai ganhar um cromossomo paterno, vamos dizer assim, e o outro materno, um de um parental, outro de outro. Esse meu híbrido aqui, ele vai então fazer cruzamentos, e a partir dele eu posso obter diferentes linhagens, dependendo do cruzamento que esse híbrido obteve. Inclusive, se vocês lembram da aula de linkage, eu tenho genes ligados no mesmo cromossomo, mas eu posso ter então aquela troca de pedaços entre cromossomos homólogos, e aí gerar então uma variabilidade genética. O melhoramento genético, então, o que eu procuro fazer com o melhoramento genético? Eu procuro uma maior eficiência de produção. Para isso, eu vou ter que selecionar dentro das raças e entre raças características que sejam desejáveis. Essas características desejáveis normalmente são obtidas através de genes desejáveis ali. Quando eu começo a cruzar raças diferentes, eu pretendo aumentar a combinação desses genes desejáveis. Então, eu tenho uma raça que tem uma característica muito legal e outra que tem outra característica. Se está dentro de uma raça, eu espero que essas características estejam em homozigose. A hora que eu cruzo uma com a outra, eu tenho um indivíduo heterozigoto, que eu espero que tenha as melhores características de uma raça e as melhores características de outra. Muitas vezes, para eu fazer o melhoramento genético, o que eu faço? Primeiro, eu tenho que obter linhagens puras, que são as homozigóticas. Então, o que eu faço? Eu cruzo os indivíduos em 6 ou 8 gerações, até eu ter mais ou menos a certeza de que eu tenho indivíduos homozigóticos para os diferentes pares de genes. Esse de 6 a 8 gerações é obtido na literatura, tá? Que é um número bom de autofecundações ou de cruzamentos entre indivíduos muito próximos, para que eu gere, então, gerações homozigóticas. E depois, eu vou cruzar entre essas duas para selecionar os híbridos, porque aí se eu cruzo um indivíduo homozigoto com outro homozigoto para outras características, eu espero que o meu híbrido heterozigoto tenha o melhor de uma raça e o melhor da outra. Então, eu tenho que levar em consideração que esses meus cruzamentos nem sempre vão me dar aquilo que eu desejo, porque eu tenho efeito de dominância e epistasia. E isso aqui vocês já viram em genética, né? Genes dominantes que vão expressar sua característica em dose dupla ou em dose única, e epistasias. Eu vou ter genes que vão inibir o desenvolvimento de outros. E eu posso ter esses efeitos atrapalhando o meu material que eu pretendo melhorar geneticamente. Só contando uma historinha para vocês, tá? Teve um determinado cientista que queria cruzar couve com o rabanete, porque na couve a gente come a folha e joga a raiz fora, no rabanete a gente come a raiz e joga a folha fora, e o que ele obteve foi uma planta que tinha a folha do rabanete e a raiz da couve, ou seja, a gente não comia nada, era uma erva daninha. Então, nem sempre eu ter as características desejáveis e cruzar vai me dar exatamente aquele efeito que eu pretendo. Normalmente eu busco a complementaridade. Então, o que é isso? Os efeitos desejáveis em um animal ou vegetal e no outro. E aí eu pretendo que os efeitos desejáveis de um e de outro se complementem para que eu tenha uma característica desejável, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no Brasil, tá? Essa raça de gado holandês é uma raça europeia, tá? Selecionada para a produção de leite. É uma raça muito leiteira. A raça Gir é uma raça resistente, tanto resistente ao terreno, ao calor, à rusticidade, quanto a ectoparasitas. Muito bem, a gente não está na Europa, a gente está no Brasil. Então, eu tenho mais calor,
tenho rusticidade. Então, se pensou o seguinte, bom, vamos cruzar o holandês e o gir. Esse aqui produz muito leite, esse aqui é muito resistente. Opa, selecionei as características que eu quero. Esses indivíduos são homozigotos, vamos cruzar, eu vou ter um heterozigoto. E aí surgiu, então, este cruzamento. Eu peguei um cruzamento, tá, da Embrapa, mas existem diferentes cruzamentos. Aqui, ó, um holandês puro com um gir puro, eu tenho um indivíduo que é meio a meio, meio sangue gir, meio sangue holandês. Cruzo com um gir holando, e aí eu passo a ter um indivíduo que é 1/4 holandês, 3/4 gir. Pego esse indivíduo, cruzo com um holandês, e assim sucessivamente, até ter esse indivíduo aqui, bimestiço, que é o gir holando. Quando a gente ouve falar do gir holando, nada mais é do que um mestiço de gir com holandês. Tá? Eu posso ter outros cruzamentos que vão dar, aqui ele fala 1/4 de sangue, 3/4 de sangue, a gente tem que lembrar que a gente está falando de material genético, tá? Então, eu posso ter esse gado girolando, não bimestiço, mas com outros graus de mesticidade e diferentes proporções de gene de um e de outro. Aqui, então, ó, no melhoramento genético, essa minha população, eu vou deixar ela fazendo autofecundação, ó, o pólen autofecunda. Vejam o que está acontecendo com a minha plantinha, ela está diminuindo de tamanho. E não só diminuindo de tamanho, mas se vocês olharem aqui, a produção era de 4.000 quilos por hectare, 12.000 quilos por hectare, e assim sucessivamente. A minha população B também, ó, e foi diminuindo, e a produção foi diminuindo. A hora que eu faço isso, 6 ou 8 gerações, que é o que a literatura prevê, e eu faço um cruzamento desses dois indivíduos, esse vai estar homozigoto para as características, esse homozigoto, a tendência é que eu tenha uma heterose ou vigor do híbrido restabelecido, então eu tenho superioridade dos indivíduos parentais e da média dos indivíduos parentais. Veja, ele bem maior que os outros e com uma produção de 5.000 quilos por hectare maior do que no caso dos indivíduos parentais do início. Bom, genoma. Turma, o que é o genoma? Genoma, eu tenho todo o conjunto de DNA de um ser vivo, tá? O DNA, e ele é formado por uma ligação sequencial de moléculas, que eu denomino de nucleotídeos. Se vocês não lembram, os nucleotídeos, eles são constituídos por uma molécula de fosfato, uma molécula de açúcar, que é denominada desoxirribose, e a base nitrogenada. Então, vejam aqui, eu tenho o fosfato, que está marcado aqui em cinza, o açúcar, que é uma pentose porque eu tenho aqui, ó, a forma de um pentágono, tá? E aqui eu vou ter uma base nitrogenada. Eu tenho a ligação aqui, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, para a ligação, então, da minha molécula. Isso aqui é uma fita, né, de DNA. As bases nitrogenadas vão alternar. Então, veja, se o fosfato é o mesmo, o açúcar é o mesmo, o que muda nos nucleotídeos são o quê? As bases, adenina, guanina, citosina e timina. Essas são as modificações que eu vou ter. A ordem, a sequência, a alternância dessas bases é que vai me dar a diferença das moléculas de DNA, tá? Então, essas bases dos nucleotídeos é que vão fazer com que uma fita de DNA, uma molécula de DNA, seja diferente da outra. E aí eu posso determinar, então, o sequenciamento dos genomas olhando aqui as bases, porque o fosfato não muda e o açúcar não muda. Então, vamos ver. O que é um gene? O gene é um segmento de DNA que contém informação para um produto final. Esse produto final é o quê? Ou é um RNA ou é uma proteína. Vamos olhar aqui. Eu tenho a minha fita dupla de DNA, então aqui eu tenho açúcar, fosfato, as bases estão aqui como se fossem os degraus, tá? Quando eu abro essa minha molécula de DNA, eu vou codificar aqui, então, um RNA. Esse RNA pode ir à proteína ou não. Vejam, eu posso ter a formação de um RNA transportador. Eu posso ter a formação de um RNA ribossômico, tá? Então, meu produto final ou é RNA ou é proteína. O meu gene, ele é composto, então, por quê? Uma sequência codificadora, que tem informação desse meu produto final. Ele é formado por introns e exons, no caso dos eucariotos, tá? Procariotos funcionam de outra forma, né? Mas eu tenho sequências codificáveis e sequências que não codificam, então sequências que vão me dar um produto final e sequências que não são lidas, tá?
Sequências regulatórias, então eu vou ter partes aqui do meu DNA que não são lidas assim efetivamente em proteínas, em RNA, mas que eles dão o código para que eu comece a expressão do meu gene. E eu vou ter essas sequências UTR que vão me dar o início e o fim da minha tradução. Então, o meu genoma, ele é o quê? Ele é toda a informação genética do organismo. Cromossomos, plasmídios, no caso de quem tem plasmídio, tá? DNA de mitocôndrias e cloroplastos, para quem tem mitocôndrias, para quem tem cloroplastos, genes, regiões codificadoras, regiões regulatórias, que eu coloquei aqui, sequências intergênicas, então eu tenho entre os genes, tudo isso faz parte do meu genoma. Tá? Observando aqui, então, ó, eu tenho o meu gene, veja que eu tenho sequências, regiões regulatórias, então regiões que vão permitir essa expressão aqui do gene, tá? Eu tenho introns, que são sequências que não são codificadas aqui, exons, que são as minhas sequências codificadas, eu vou retirar essa porção dos introns e vou ter aqui o meu RNA mensageiro, no caso. Esse meu RNA mensageiro, ele é capaz de ser codificado numa proteína. Se ele fosse de um RNA transportador, ele não seria codificado em proteínas. Bom, então vamos dar uma olhada aqui no genoma humano. Isso aqui tá como curiosidade para vocês, olhando o National Center by Biotechnology Information, eu tenho aqui uma sequência do genoma humano. Então, se a gente chega lá e pede um gene qualquer, por exemplo, alcaptonúria. A alcaptonúria é um erro inato do metabolismo, tá? Então, vejam aqui, esse meu NCBI, ele vai me dar aqui, vai dizer, olha, no ser humano, no cromossomo 12, a gente tem o gene da alcaptonúria que está aqui, nessa marquinha verde, tá? O meu cromossomo 12, ele tem 133 megabases, o que é igual a 1,33 vezes 10 à oitava pares de bases. Então, ele está me mostrando que o gene da alcaptonúria, ele fica aqui nesse meu cromossomo 12. Se eu pegar isso aqui e expandir, eu vou ter essa minha sequência aqui, me dando que o gene da alcaptonúria, ele tem 19 quilobases ou 19 mil pares de bases, certinho? Se eu tivesse no programa, a gente poderia brincar aqui, né? Passar o mouse em cima e ver regiões codificáveis, não codificáveis e assim sucessivamente. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui o seguinte. Isso aqui, então, eu tenho meu cromossomo 12. Estão vendo que eu tenho uma série de espaços com bolinhas verdinhas aqui, manchinhas verdinhas? Cada manchinha verdinha dessa aqui é uma região codificável, uma região que vai me dar um produto final. Esse produto final pode ser uma proteína ou pode ser um RNA. Mas se eu olhar, olha só isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, e se eu olhar entre os verdinhos, eu tenho uma série de espaços brancos. Esses espaços brancos, eles não são lidos, não são codificáveis, tá? Então, vamos colocar isso aqui num gráfico, tá? Se eu pegar aqui o meu DNA, tá? O meu genoma humano, eu vou ter 1% que são exons. 1% desse meu DNA, ele vai me dar produto final. E eu tenho 24% que está aqui, que são introns, que são aquelas sequências retiradas, como eu mostrei para vocês. Ou seja, desse meu DNA, aproximadamente 25% são genes. E o resto, professor, gente, esses 75% aqui, eles são DNA que antigamente as pessoas chamavam de DNA lixo. O que significa DNA lixo? Não tem função. Mas estudos mais modernos mostraram que a gente não pode chamar isso de DNA lixo, que essa terminologia aqui é super errada, porque eles têm funções importantes. Pode ser na estabilidade da minha molécula, pode ser funções regulatórias, microsatélites, mini satélites estão aqui, e genes sem função definida. Sem função definida, pode ser que por enquanto eu não sei para que serve, mas que mais para frente eu posso ter então essa resposta. Por que eu vou estudar genomas de diferentes seres? Bom, eu tenho aqui uma série de razões para isso. Eu posso identificar genes e mecanismos moleculares de doenças genéticas. Eu posso ver modelos para terapias genéticas, para medicina regenerativa. No caso do ser humano, né, envelhecimento saudável.
Variabilidade genética dos seres vivos de interesse, então desde seres produtivos, seres não produtivos, tá? Aconselhamento genético, testes moleculares para diagnóstico de doença, tratamento de doenças complexas. Eu posso ver o histórico genético de uma população, de um indivíduo, se eu quiser saber a origem do meu material genético, é europeu, é africano, da onde é, tá? E aqui eu botei uma reportagem retirada de um site da USP, tá? Que é o Genoma USP, onde eles mostram as variantes genéticas, por exemplo, da Covid-19. Tá? Então, eu estudando essas variantes genéticas, eu posso ver, por exemplo, estudar por que alguns indivíduos são muito sensíveis e outros são menos. Por que alguns são muito atacados, outros são menos. Olha aqui, eles estavam vendo pessoas idosas, por que alguns nonagenários, centenários são resistentes a algumas linhagens, tá? Então, tudo isso eu posso ver. Aqui tem os pesquisadores, tá? Que estão tratando de buscar essas variantes. E buscam como? Olhando o genoma ali do SARS-CoV-2. Bom, DNA fingerprint, né? Quando eu determino identidade genética. Para que serve o DNA fingerprint? Primeira coisa que vem na nossa mente é determinação de paternidade, né? Então a gente pensa naqueles casos onde eu quero determinar a paternidade de uma criança, mas serve para muito mais coisas. Então, por exemplo, eu posso ver culpabilidade ou a inocência de pessoas que são acusadas de diferentes crimes. Tá? Eu posso identificar restos humanos, então um desastre de avião, campo de batalha, um acidente feio de ônibus onde eu tenho muitos mortos, muitas vezes eu não consigo identificar aquele corpo e aí com o DNA fingerprint eu consigo identificar corpos ou restos de um indivíduo ou de outro. A paternidade, tá? Trocas de bebês em berçários eu posso identificar com a determinação do DNA fingerprint. Substituições e erros de rotulação de laboratório, então eu tenho um material que está na anatomia patológica, eu quero determinar de quem é aquele material, foi perdido, não foi perdido, ou porque com o DNA fingerprint eu consigo determinar quem é o dono daquele material. Identificação de pessoas desaparecidas, pensa em casos de crianças que somem pequenininhas e às vezes se descobrem pessoas adultas, será que aquela pessoa é a mesma ou não é? Eu posso fazer essa identificação através do DNA fingerprint. O que nos chama atenção é que uma pessoa é diferente da outra em muito pouco no DNA. Eu tenho 99,9% de similaridade. Isso significa o quê? Que a cada 1000 nucleotídeos eu tenho uma diferença. Tá? Então, esse aqui eu tenho uma pessoa, esse G aqui está diferente deste A. E essa aqui é uma segunda pessoa. Significa que se eu somar essa frequência, eu tenho 3 milhões de nucleotídeos diferentes no genoma inteiro de um indivíduo. O que é muito pouco. Tá? Mas foi visto que eu tenho sequências aqui que tem alta variabilidade e que elas acabam sendo, apesar de terem alta variabilidade, elas são quase que únicas de um indivíduo para o outro. Se eu vou olhar essas sequências aqui, sequências onde eu tenho repetição de DNA em tandem, sequências variáveis, eu consigo determinar se esse material genético pertence a um indivíduo ou ao outro. Então, essas pequenas repetições em tandem é o quê? É uma cadeia, tá? Uma repetição grudada na outra, grudada na outra. Então, aqui, ó, GATA, 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 vejam. Pequenas repetições, uma grudadinha na outra. Isso aqui são essas repetições em tandem, são os microsatélites. Eles variam de 2 a 6 pares de bases. Se eu tiver sequências maiores, eles já são chamados de mini satélites. Essas sequências, elas são altamente variáveis entre indivíduos, mas elas me mostram qual indivíduo é diferente do outro. Como? Olhando aqui, ó. Eu tenho essa mulher aqui, é um indivíduo 4-4. Ela tem 4 sequências e 4 sequências. Num cromossomo 4, no outro 4, tá? Este indivíduo aqui, ó, ele tem 3 e 6. Esse outro indivíduo tem 2 e 6. Então, vejam que essas minhas sequências, elas se repetem no indivíduo e elas variam muito de um indivíduo para outro. E eu tenho diferentes sequências, tá? São de 2 a 6 bases. Aqui tá ATG, mas pode ser outra sequência de base. Vejam, se essa mulher se reproduzir com esse homem, ela vai dar um cromossomo e este homem vai dar outro. Dependendo da combinação, o indivíduo que vai ser formado pode ser 4-3, pode ser 4-6, tá? E assim sucessivamente. Então, como é que a gente identifica pessoas por meio do DNA?
No caso da identificação de paternidade, eu tenho que lembrar que há um evento chamado fecundação. Nesse evento chamado fecundação, o indivíduo ele vai herdar 23 cromossomos paternos e 23 maternos. Veja, o espermatozoide entrou, aqui ó, o núcleo é que vai ser responsável por carregar esses 23 cromossomos paternos. Os 23 maternos estão dentro do núcleo aqui do óvulo. Tá? Na hora que eu faço aqui o cariótipo humano, eu vejo que eu tenho os 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos, 23 de origem materna e 23 de origem paterna, sendo um cromossomo de cada par. Vamos ver aqui um exemplo, né? Então, eu tenho aqui um casal e o filho. Para este filho ser formado, eu tenho que lembrar que ele herdou metade do material genético da mãe e metade do material genético do pai. Então, se eu quiser fazer um teste para ver se essa criança é filha deste casal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma amostra desta mulher, uma amostra deste homem, pode ser sangue, pode ser pele, pode ser cabelo, mas cabelo tem muito pouco, tá? Porque basicamente na raiz, no bulbo, tá? E aí eu vou fazer tratamento, vou quebrar isso aí com enzimas que vão cortar na mesma posição e vou colocar aqui no gel. Aqui eu tenho material genético da mãe, que corre neste gel. Fragmentos maiores ficam presos mais para cima, fragmentos menores descem mais. Aqui eu tenho da criança e aqui do pai. Aqui do lado eu tenho marcadores moleculares, ou seja, são substâncias que eu sei exatamente o peso molecular, sei onde que eles vão ficar para eu comparar com as frequências ali, tá? E aí, o que eu vou fazer? Aqui é no gel de eletroforese, eu vou ver a mãe, a criança e o pai, e eu sei que essa criança, as bandas que eu não encontrar na mãe, eu vou encontrar no pai, porque esta criança recebeu metade do material genético materno e metade do material genético paterno. Eu tenho aqui o eletroferograma, tá? Que na verdade ele faz a mesma coisa que o gel. Eu tenho aqui material genético da mãe, da criança e do pai. Eu vou comparar os picos aqui com a mãe e com o pai. Aqueles picos que estão na mãe, se não estão na mãe, tem que estar no pai. E assim eu determino que esta criança, de fato, é filha deste casal. Quando eu quero identificar suspeitos de crime, eu quero olhar DNA, genética forense, aí eu não vou olhar mais metade. Eu tenho que olhar o DNA inteiro. Por quê? Vejam aqui, ó, eu tenho uma amostra de sangue encontrado numa cena do crime e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 suspeitos. A hora que eu quebro este material genético, coloco no gel para correr, lembrando que o gel tem poros, ele vai funcionar como se fosse uma peneira, mais em cima eu tenho fragmentos maiores, mais embaixo fragmentos menores. Aquela minha sequência idêntica ao da prova do crime vai me dizer que este indivíduo é o dono deste material genético. Professora, então já se descobriu o culpado? Ainda não, né? Eu tenho que associar outras provas. Eu disse que este sangue era deste homem, tá? Se ele me vier com uma desculpa muito boa, né? Eu estava no local, eu lutei com o assassino, por isso que caiu sangue lá. Eu tenho que achar outras coisas que liguem e me digam que esse cara aqui, de fato, é o suspeito, é o criminoso. Tá? Observem aqui, esse exemplo aqui é mais didático, né? O que eu vou fazer? Eu tenho material da cena do crime, suspeito 1, suspeito 2, suspeito 3. Eu vou passar um traço aqui e vou ver aonde as bandas coincidem perfeitamente. Então, eu sei que esse material coletado na cena do crime pertence a esse suspeito 2. O aluno pode dizer, professor, mas olha esse suspeito 1, coincidiu aqui, coincidiu aqui, coincidiu aqui? Sim, mas veja que eu tenho bandas que não coincidiram. E eu preciso que elas coincidam totalmente, porque aí eu tenho uma impressão genética de DNA correta, tá? Esse aqui, como tem bandas que se assemelham, pode ser parente, pode ser primo, pode ser irmão, enfim, tá? Mas eles têm bandas que não estão presentes aqui, então me mostra que esse material genético é do suspeito 2. Aqui eu tenho um caso, então, de estupro. Eu tenho o sêmen, o DNA encontrado na vítima. Tenho aqui o DNA da vítima, suspeito 1, suspeito 2, suspeito 3. Professora, por que o DNA da vítima? Porque eu quero garantir que esse material tirado aqui não pertence à vítima, tá? Então, na hora que eu comparo aqui, eu vejo o quê? Que o suspeito 2 é o dono deste material genético. Tá? O suspeito 1 tem bandas que não coincidem, o suspeito 3 tem bandas que não coincidem, ok? Alunos, era isso que eu tinha para falar com vocês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até logo!